É incrível, né? A gente combina 19h30, vai ter pessoal que vai chegar atrasado. Então, retomando um pouquinho do que a gente comentou ou discutiu na aula passada, né? A gente acabou falando, além das premissas de como vai ser o semestre e tudo, né? A gente começou a falar o que é a contabilidade de custos, como ela surgiu, como foi a evolução histórica dela, né? E trazendo um cenário ali da evolução dela na Revolução Industrial, onde as indústrias começaram a ganhar complexidade, né? A primeira Revolução Industrial, quando começa a existir esses processos realmente industrializados, produtos fabricados em série, e a evolução da contabilidade de custos. Então, ela inicialmente começou com a figura de medida de precificação de estoque, de valorização do estoque, e no século XX ela começa a ganhar um novo objetivo, um novo formato. Por quê? A gente começa, nesse período histórico, a ter uma melhoria, uma evolução nesses processos produtivos, fazendo com que a contabilidade de custos começasse a se preocupar em gerar informações para tomada de decisão também, né? Mas para a gente começar a pensar em contabilidade de custos, a gente sempre vai ter que entender a terminologia usada pela área. Existe, principalmente por não contadores, ou quem nunca teve contato com a contabilidade de custos, confusão com alguns termos. E a gente até, quando começa a trabalhar esses termos, a gente sente um pouco de dificuldade. Mas a gente precisa entender eles. Sem eles, a gente não consegue fazer nada. Nada na contabilidade de custos. Então, hoje é uma aula que é muito importante para vocês. Muito importante que vocês entendam o que são esses termos. E por isso daí até a gente vai fazer meio que essa brincadeira no final, colocando em prática, vendo se a gente vai classificando esses termos da maneira correta. Mas não se preocupe, a gente vai retomando esse assunto, a gente sempre vai pincelando novamente esses assuntos, porque é muito importante que vocês tenham em mente eles. Então, deixa eu compartilhar minha apresentação. Então, tá aí aparecendo para vocês o conteúdo, né? A gente vai falar então sobre terminologias básicas. Não vai ser a única terminologia que a gente vai apresentar. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre classificações de custo, mas isso é para uma próxima etapa. Hoje a gente vai passar pelo essencial. E por que a gente então passa por esse essencial? Deixa eu pegar o meu marca-texto aqui. Sempre quando a gente tiver duas ou mais pessoas tentando qualquer processo de comunicação, é muito importante que a gente passe a dar aos objetos, conceitos e ideias o mesmo nome. Onde, se a gente não tomar esse cuidado, a gente vai ter, no mínimo, uma redução de entendimento. Então, dentro da área de custos, se a gente não tem esse cuidado de dar um nome aos seus devidos objetos e conceitos, a gente não tem um nível mínimo de entendimento, a gente não entende nada, na verdade. Então, o que a gente comumente, quando a gente pensa em comunicação, a gente teria um mero problema de terminologia,
quando a gente passa para a área de custos, a gente começa a pensar em um magno problema de terminologia. Até quem usa esse termo é o próprio Eliseu Martins, quando ele trabalha a figura da terminologia. Para ele, não tendo esse entendimento, as pessoas não compreendendo do mesmo modo, isso gera um problema enorme para a contabilidade de custos. E para nossa área, então, deu uma rabiscada aqui. Então, para nossa área, a gente vai encontrar uma gama, uma quantidade muito grande de conceitos, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa quantidade. Então, dentro das ciências sociais, a gente tem essa quantidade grande. Então, a gente tem uma profusão de nomes para um único conceito. E também a gente encontra alguns conceitos diferentes para uma única palavra. Dentro da contabilidade de custos, a gente passa por esses dois problemas. Vários nomes para um único conceito, ou um único conceito, ou diferentes conceitos para uma única palavra. Então, claro, não que a gente vá reduzir esse grande problema, mas a gente vai tentar, de maneira simples, trazer essa terminologia contábil para vocês. Então, a gente vai adotar algumas nomenclaturas que vai acompanhar a gente até o final da contabilidade de custos 1 e vai acompanhar vocês também até contabilidade de custos 2. Então, o que a gente vai ver nessa aula vai seguir por duas disciplinas para vocês. Assim como a gente tem alguns conceitos muito comuns na contabilidade geral, né? A contabilidade de custos também. A gente vai pegar esses conceitos e vai levar até o final das disciplinas. E quais são esses conceitos? Basicamente são esses: gastos, custos, despesas, desembolso e investimento. Esses são os principais. Então, gasto, custo e despesa. Se a gente trabalhar com um conceito geral, será que não tem uma tendência a tratamento de sinônimo? Ou será que o pessoal trata diferente? Custo e despesa, para a maioria das pessoas, é a mesma coisa? Melhor, não vamos nem falar para as outras pessoas, vamos falar para vocês. Custo e despesa é a mesma coisa? Não. Não? Não, professor. Certeza? Certeza dessa vida só a morte. Agora que você falou, a certeza vai embora, né, professor? Sempre quando o professor pergunta certeza, não tem mais nada de certeza. Eles estariam ali dentro das contas de resultado, né, professor? São variáveis do resultado. Isso. Mas eles, será que refletem a mesma figura? Não deixa a gente meio na dúvida? Não seria a mesma coisa, né? Porque não é. É um gasto, né, que tem um resultado, mas custo é uma coisa, despesa é outra. Opa, então você falou é um gasto, mas será então que gasto é um custo e também pode ser uma despesa? Para mim, sim, professor. Porque os dois têm que diminuir. É complicadinho, né? Dá um nó na cabeça. É complicado. Parece uma coisinha boba, mas dá um nó na cabeça. Então, aqui a gente tem a relação deles. Apesar de custo e despesa ser diferente, a gente vai entender o que é cada um deles. E será que esses três se confundem com desembolso? Será que eles são desembolsos? O que é o desembolso? O que é o ato de desembolsar? Tirar dinheiro do caixa, professor? Tirar dinheiro, né? Tirar dinheiro, então, fazer pagamento. Será que esses três, então, se refletem em desembolso? Viu como é?
é delicadinha de ficar pensando nisso. Complicado isso aí. Então, a gente também vai ter a ideia de desmistificar um pouquinho isso. Investimento, será que tem alguma similaridade com elas? Acho que só se investir não der certo. Ou não, sei lá. Não, até se der certo também. É. Um bom exemplo disso são os ativos imobilizados. Porque quando a gente compra um imobilizado, a gente vai estar investindo. A gente vai ver o conceito, vai entender o porquê. Mas ele perde valor, o imobilizado? Perde. De vez em quando, né, professor? Acho que depende do que, não é? Ele vai depreciando, depois você tem que fazer uma reavaliação, né? Depois de um tempo. Escutei o termo ideal. Ele vai depreciando. Depreciar não é a perda do valor pela utilização? Sim. Então, se a gente tem um investimento que vá sendo utilizado, ele vai perdendo. perdendo esse valor. Então, aí a gente Exato. começa a trazer uma relação entre eles. Né? E a figura de perda? Será que tem alguma relação com esses grupos? Será que um custo tem relação com uma perda? Despesa com uma perda? O que será que é a perda? Então Tá confundindo muito aí. Não, mas no comecinho é para dar uma chacoalhada mesmo. Então a gente tem esse emaranhado de nome, emaranhado de ideia. Então faz com que a gente comece a ficar um pouquinho perdido. Então para isso a gente vai buscar o que é cada terminologia. Então a gente vai falar sobre cada uma delas, mas como eu não vou conseguir passar para vocês, porque eu estava comentando, eu não consigo passar um áudio pelo Google Meet. Eu queria que vocês vissem esse videozinho que eu coloquei o link no bate-papo. Um videozinho de 4 minutos. Então agora é 7h47. Vou dar até 7h55 para vocês assistirem. Tentem prestar atenção em tudo que acontece ali. Ele vai ajudar a gente a entender.
Pô, bem legal, hein, professor, o vídeo. Complexo, né? Muitos processos, né, professor? Isso aqui não era o vídeo que eu queria realmente passar para vocês. O que eu tinha é bem mais completinho. Olha lá. Então, o Wayne falou: minha vontade é visitar a fábrica da Coca. É um processo muito legal. Essa fábrica é aqui ou é fora? Não, essa, se não me falha a memória, é a do Amazonas. Aqui eu ia passar para vocês de um vídeo do National Geographic, onde ele mostra todo o processo da Coca-Cola em garrafa. Então mostra também o processo da fabricação da garrafa. Não é no México? Não, Eu já vi essa é um vídeo lá na Espanha. É uma fábrica espanhola. E Eu acho que eu já vi um vídeo, não sei se era da Coca, acho que era da Coca, ou era de algum outro, que era as garrafas, que era no México, que o pessoal usa só garrafas. aham. Não, essa fábrica em específico é espanhola. Mas é que tem fábrica no mundo inteiro, né? Sim. Então, Eu já vi mais ou menos o processo aqui da fábrica da Audi ali. também é legal. Japonesa. É uma pena que eu não tenho áudio, porque eu tenho vários videozinhos de processo. Até processo de fabricação de software. Por incrível que pareça, é uma indústria também. Sim. Então, dá para ter uma noção da complexidade do que é um processo hoje em dia, né? E por isso daquela evolução da contabilidade só para fazer a gestão dos valores para o estoque, né, que é basicamente o que a gente vê nesse primeiro semestre, e depois o que a gente tem a gestão de custos propriamente dita, né, os custos para tomada de decisão. Então essa evolução, esse processo empresarial puxou isso. Todos assistiram, será? Sim, professor. Acho que sim. Sim, então vamos lá. Tem gente que não gosta de falar comigo. Então, primeira terminologia que a gente vai pensar e vai tentando ligar à própria fábrica da Coca. Então, o que é a figura de um gasto? Então, gasto é todo o sacrifício financeiro com que a entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço, e aqui está importante, de qualquer natureza, independentemente de terem sido utilizados. Então, dentro da estrutura industrial, todo e qualquer gasto, todo e qualquer sacrifício financeiro utilizado em qualquer área da empresa é considerado um gasto. Então a gente pode falar algum gasto lá daquela fábrica da Coca? O que vocês viram lá? O que tem de sacrifício financeiro? Ou toda aquela parte de equipamento, né? Todas aquelas máquinas. Né? Opa, Todas as máquinas. cuidado com as máquinas. Segura um pouquinho as máquinas. Seria a matéria-prima da garrafa, por exemplo? Não. Sim, aquele Os tubinhos. aquele packzinho lá que eles utilizam para fabricar a garrafa, né? O molde. O rótulo. O molde ainda vai entrar em outro conceito. Tá. O que mais? A própria água que vai utilizar para fabricação, o xarope. O gás carbônico, né? Sim. Então, todo esse gasto que a gente utiliza para a produção, todo o sacrifício que a gente utiliza na produção, ele é um gasto. Eu entendia como custo, se professor. Calma. Eu. A gente já vai passar para o custo. Então, ele é um gasto. Assim como todo gasto que for fora da fábrica,
também é um gasto. Então a gente está fazendo um pagamento lá de material de escritório da administração. Também vai ser classificado como um gasto. Não, a gente fez um pagamento de um serviço de publicidade e propaganda. Também é um gasto. Então, indiferente se foi utilizado dentro do processo de fabricação ou fora, esse sacrifício financeiro é tratado como um gasto. A manutenção das máquinas não entraria como gasto também? Também. Tá. Então, a gente pode ser, às vezes, terceirizado, às vezes é um próprio funcionário, né? O gasto que a gente tem ou com o honorário ou com o salário desse funcionário da manutenção também vai ser um gasto. Junto com o gasto ou separado do gasto, a gente encontra a figura de desembolso. Então, o desembolso é o pagamento resultante da obtenção de bens ou serviços que podem ocorrer em momento diferente do gasto. Mas será que pode mesmo? Então a gente comprou lá os tubinhos para fazer as nossas garrafas. A gente vai ter o gasto. Será que pode ocorrer em momento diferente o desembolso? Pode. Pode? Se você parcelar ou fazer alguma coisa. Ou Pagar simplesmente pagar a prazo, né? Então, se a gente faz uma compra a prazo, o desembolso em si vai ocorrer em momento diferente do gasto. E se a gente faz a compra desse mesmo material à vista? Aí eles ocorrem em momentos simultâneos. Tranquilo? Tranquilo. Até aqui dúvidas, perguntas, questões? Então a gente chega na figura do custo. O que é o custo? Então ele é um gasto relativo a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens e serviços. Então, um custo nada mais é do que um gasto que esteja alocado diretamente ao processo de fabricação. Ele tem que estar relacionado à transformação do objeto. Então, lá na fábrica da Coca, a gente viu vários exemplos, né? Vocês já falaram o tubo, o gás carbônico, a água, o xarope, a própria manutenção das máquinas. Então, pode também ser o funcionário da fábrica. Então, todo aquele gasto que a gente tem dentro do processo de fabricação ou dentro do processo de prestação de serviço, ele é considerado um custo. Então, pensou na fábrica, se você vê esse gasto sendo direcionado para algo relacionado à fábrica, vai ser tratado como um custo. Eu acho esse um meio mais fácil da gente pensar. Conseguiu vincular a fábrica? Ele está lá de modo direto ou até indireto no processo de fabricação, ele vai ser chamado de custo. Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Professor, aí entra também a parte de salários, né? Salários. Sim. Você está pagando o funcionário, digamos, para produzir, ele está lá na linha de produção, fazendo o controle de uma máquina, alimentação de insumo no processo, ele vai ser um custo. A energia elétrica que a gente gasta, se essa energia está direcionada à fábrica, é um custo.
Ah, o material de limpeza da fábrica. Será que é um custo? Acho que seguindo essa ideia aí que é direcionada à fábrica, seria. Sim, é um custo. Tá, aí digamos assim, o transporte dos funcionários. Seria. Isso seria uma despesa, né? Depende. Aí vai depender que tipo de funcionário que você está carregando. Funcionário direto. Digamos ali, Se o for ali, operador de máquina e tal. aí é custo. Aí é Isso é custo. um custo também. Hum, A dificuldade que a gente tem às vezes é de mensurar, porque às vezes vai todo mundo no ônibus, né? Vai sim. pessoal da administração, vai pessoal da fábrica. A Aí, administração não seria daí? se for da administração, não. Só a manufatura. Só da manufatura, só da linha de produção. Hum, Então aqui, para a gente poder chamar de custo, tem que ser o pessoal lá da fábrica. Ou o gasto que a gente fez para a fábrica. entendi. Quando que vai ser o pessoal da administração? Qual a classificação que a gente dá? Vou até pular aqui, a gente volta daqui a pouco. Então, aí a gente vai encontrar a figura da despesa. Então, a despesa é todo o gasto, ou todo o valor de bens ou serviços consumidos indiretamente para obtenção de receitas. Então, eles são gastos que buscam auxiliar no processo de obtenção da receita da empresa. Então, eles não estão ligados à atividade principal, mas elas são necessárias para que a empresa funcione. Então, um exemplo, lá da fábrica da Coca. O salário do analista de marketing. Será que é uma despesa? Ou será que é um custo? Ele não está ligado ao produto direto, né? Diretamente. Ou tá? Não, né? O analista de marketing ele tá lá para cuidar da publicidade, da propaganda, né? Ele tá lá para fazer o quê? Ajudar a trazer a receita. Mas ele não está envolvido no processo principal. Outro exemplo, o material de consumo utilizado lá pela diretoria. Será que é um custo ou será que é uma despesa? Despesa. Uma despesa. Está lá, existe esse gasto, mas ele está direcionado ao quê? A um processo da obtenção da receita e não a fabricação propriamente dita. Ah, um pagamento da licença do software de contabilidade. Será que é um custo ou será que é uma despesa? Despesa. Uma despesa. E se eu estivesse fazendo essa mesma analogia para um escritório de contabilidade? Será que é um custo ou uma despesa? Aí seria custo, porque o ramo principal é contabilidade. A gente está trabalhando ali com produto, contabilidade, né? Isso. Então ele está envolvido com o produto ou com o serviço prestado, né? Aí ele passa a ser um custo. Então toda essa classificação também depende de que lugar a gente está trabalhando. Qual empresa que a gente está pensando? Para a gente poder classificar. Ah, não, é um custo, é uma despesa. Tudo isso eu preciso entender qual que é a atividade principal. E complementar a elas, a gente também tem o dito investimento. Então, a gente pensa em um gasto ou um valor dos insumos adquiridos pela empresa, não utilizados no período, né? E que possam ser empregados em períodos futuros. Então, de modo bem simples, a gente pensa é o gasto ativado em função
ou da vida útil ou de benefícios futuros. Então aqui a gente pode separar em duas categorias de gastos ativados. Gastos ativados em função da vida útil. Basicamente a gente pensa na figura de imobilizado. Aquele gasto que vai parar, vai ser contabilizado no ativo e que tem uma vida útil prolongada, a gente vai trabalhar ele como um investimento. E também a figura de gastos que a gente pensa em benefício futuro. Que tipo de gasto que a gente ativa e que possa gerar um benefício futuro para a empresa? Ações? Não. Não é bem ações. Ações seria investimento em outras empresas, né? Uhum. Será imóveis? Vai entrar no vida útil. Aqui a gente pensa nas figuras dos estoques. Por que isso é importante? De repente a gente aparece lá na contabilidade o registro compra de insumos para o processo produtivo. A compra, em geral, ela é investimento. Por quê? A gente comprou, guarda no estoque até que seja utilizado. Isso cai umas vezes como pegadinha na prova do CRC, tá, gente? Às vezes ele pede para classificar e coloca lá compra de matéria-prima. Compra de matéria-prima, como ele não especificou a utilização, a gente pensa em investimento, porque antes de passar para a produção, ele passa no estoque. Agora, se aparecesse consumo de matéria-prima, aí seria o ato de retirar do estoque e colocar na linha de produção. Aí esse investimento se transforma em um custo. Em geral, então, aqui a gente vai pensar ou no imobilizado ou nos estoques, como investimento para a área de custos. Tranquilo? Mais ou menos? Essa parte. Tranquilo. Não, tranquilo. Tranquilo, professor. Vamos ver se na prática vai ser tranquilo. Acho que vai. Para contabilidade é um pouquinho mais simples, o pessoal já tem um pouquinho de noção quando chega aqui. E a última das terminologias essenciais são perdas. Então, o que é uma perda? É o gasto ou um valor de bens e serviços consumidos de forma anormal e involuntária. Então, para a gente da contabilidade de custos, a gente separa ele dos custos e não vai incorporado no estoque. Ele não compõe o valor final do produto quando sai da linha de produção. Agora, o que é esse anormal e involuntária? É quando realmente acontece um fato que esteja completamente imprevisto pela administração ou pela gestão. Um exemplo disso. A gente tem funcionários em greve. A gente prevê greve dos funcionários? Não. Não. Em geral, não, né? Não. Então aqui a gente tem um gasto de forma anormal e involuntária. Então o pagamento da greve, dos funcionários que estão em greve, é considerado uma perda. Então a gente teve lá um determinado lote de matéria-prima que foi roubado. Isso tem uma característica de perda? É algo previsto? Não. Não, não é algo previsto.
é uma perda. Então a gente tem lá um incêndio no processo de fabricação, incêndio na fábrica. O que perdeu durante o processo do incêndio é uma perda? Sim. Que é anormal e involuntário. Então, dentro da contabilidade de custos, a gente trabalha com esse conceito de perda. E se tiver, por exemplo, aqueles produtos que saem com um defeitinho que vão para refugo, isso é uma perda? Não, Não? Por quê? porque dá para prever que tantos por cento dos produtos que você está fazendo vai ter falha e vão sair Isso mesmo. ali. As indústrias conseguem ter uma previsão da quantidade ou da estimativa de produtos defeituosos. Então, como é algo já previsto, ele não pode ser tratado como uma perda, ele vai para o custo. Quem trabalha como perda nesse sentido é esse pessoal aqui. Engenharia da produção. Para eles, esse conceito de perda é um pouquinho diferente. A gente já fala deles. Então, alguns exemplos de perda aqui. Consumo normal de matéria-prima. De repente, a gente tem uma máquina com defeito. Aí, essa máquina com defeito, a gente não tem como prever ela, né? Gasto com mão de obra durante o período de greve. Material deteriorado por um defeito anormal. Então, a gente pode ter N situações como classificação de perda. Já para o pessoal, então, da engenharia da produção, significa o trabalho que aumenta os gastos e não agrega valor ao produto do ponto de vista do consumidor. Então, para eles, a gente tem a figura dos gastos não eficientes. Então esse produtinho que sai com um defeito, para o pessoal da engenharia da produção, é uma perda? Mesmo sendo previsto, é uma perda. Porque teve o gasto e ele não gerou benefício. Mesmo sendo previsto em todo o processo de produção. Para a contabilidade é uma perda? Não. Para a contabilidade, a gente só trata então essa característica da anormalidade, daquilo que foge do padrão esperado. Então isso é bem importante, tá? Nossa perda é só aquilo que foge da normalidade. Então, a gente tem uma diferenciação, né, nesse sentido. Então, também a gente fala de desperdício e esforço. Então, os esforços na empresa podem ser divididos em dois: trabalho e desperdício. O trabalho pode ser dividido no trabalho que agrega valor e o trabalho que não agrega valor. Trabalho que agrega valor compreende as atividades que realmente, aumentam o valor do produto, do ponto de vista, então, do consumidor. Normalmente se refere às atividades de transformação que modificam fisicamente o produto. Então, quando a gente pensar em trabalho que agrega valor, então é aquela mão de obra que efetivamente faz a transformação do produto. E o trabalho que não agrega valor, então compreende atividades que não aumentam o valor do produto, mas propiciam suporte ao trabalho efetivo. Então, exemplo, atividade de preparação e manutenção das máquinas. Trabalho que agrega valor. A gente vai até tratar esse termo na próxima aula. É aquilo que vai efetivamente estar vinculado à produção,
O trabalho que não agrega valor é o que está auxiliando nesse processo de produção. Isso vai remeter a gente à figura do custo direto e indireto, mas aí deixa para a próxima aula. E o desperdício, esforço econômico que não agrega valor à empresa e nem serve para apoiar diretamente o trabalho efetivo. Então, o conceito de desperdício é mais abrangente que o da perda, pois considera tanto as perdas anormais, mas também as ineficiências normais. Então, um exemplo desse desperdício, em um processo que trabalhe com um índice de 1% de peças defeituosas. Em um dado período, 5% dos itens começaram a ser defeituosos. O que a gente pode falar como desperdício? Então, a gente vai ter a perda normal mais a perda normal. O 4% mais o 1%. Então, a gente tem um desperdício de 5%. Isso reflete na hora da gestão de custos. Então, a gente, nesse primeiro semestre, ainda não vai usar muito esse conceito, tá, de desperdício, mais para frente vocês vão precisar. Então, lembrem, trabalho. Vai ter o que agrega valor, o que não agrega valor. E também a gente tem a figura do desperdício. E por que separar, então, desperdícios normais e anormais? Por que vocês fariam essa separação se vocês estivessem gerenciando uma produção? Tem algum que é importante? Dá para prever lá, professor, quanto que vai ser, qual é o normal de sair com defeito e se for a mais, é a normal daí. Então, esse normal aqui, a gente tem ação sobre ele? Sim. Ou anormal, a gente tem alguma ação para tomar? A separação nesses dois termos é importante na figura da tomada de uma ação. Existindo desperdício anormal, a gente vai ter que trabalhar para eliminar num curto prazo. Por quê? Ele vai estar sendo aquele gasto que a gente nem previsto tinha e vai estar consumindo recurso da empresa. O normal já vem do processo de fabricação. Para conseguir a evolução ou a redução desse gasto, eu vou ter que fazer um trabalho de... Não vamos falar em reestruturação, que reestruturação é uma palavra forte, né? Mas todo um processo de revisão da minha produção para tentar reduzir esse percentual aceito. Então, ele é um gasto que vai acabar sendo solucionado em prazos maiores. Então, dentro do processo de qualidade, melhoria contínua, o normal, a gente identifica e toma ação mais urgente, e o normal, a gente acaba levando um pouco mais de tempo para trabalhar e reduzir ele. Então, só para a gente fechar, então, quando a gente fala só no custo, é o consumo de recurso, quantificação monetária dos insumos envolvidos na produção, gestão de custos, aí é análise e redução de custos com ênfase na produção, então foco na eficiência do processo produtivo, e a gestão estratégica de custos, a gente está pensando em um posicionamento baseado na gestão de custos. Então, a eficiência do processo produtivo e a eficácia no resultado. Então, esse é o ciclo que a gente vê dentro da contabilidade de custos.
A gente passa primeiro por essa fase, onde para a gente conseguir fazer todo o trabalho de custos, a gente vai utilizar as terminologias para as classificações e para os trabalhos nos sistemas de custeio. Depois a gente vai para ferramentas mais gerenciais, que acabam sendo utilizadas na gestão estratégica. Aqui a gente acaba trazendo elementos da contabilidade gerencial também, tá? Que é mais comum a gente chegar a trabalhar só lá em contabilidade gerencial, lá no último período de vocês. Então tem toda uma escadinha de trabalho para vocês estudarem. Então eu tinha colocado esse exercíciozinho no slide de vocês, mas eu acabei transformando no Kahoot. Então vamos. Então basicamente como vai funcionar? A gente vai ter, cada questão vai ser um fato contábil que eu vou apresentar para vocês e vocês vão classificar se é um investimento, um custo, uma despesa ou uma perda. Dentro daquelas classificações, as mais importantes são essas 4. A gente vai trabalhar muito, muito com essas 4. Então, deixa eu fechar aqui o slide. É para abrir daí lá o aplicativo agora, professor? Podem abrir. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá no aplicativo e vai ter um ícone no meio que tá Enter PIN. Aí vai entrar nessa telinha aqui. Não sei se vocês estão vendo. Pera aí, professor. O celular aqui daí. Sim, professor. Digita Aí esse ali código vai aqui. ter. Isso, 158986. Não apareceu isso não, pera aí. Temos 6, 7. Hi, we're Kahoot. We're on a mission to make learning awesome. Ih, professor, o meu aqui não, sei lá. Apareceu 4 ícones em inglês aqui, mas não sai daqui. Ó, tem que ser esse bem do cantinho aqui, ó. Bem do meio, na verdade. Conseguiu ver? Pera aí, professor. Tô no celular daí. Fechado. Aonde? Mostra de novo ali, professor, que eu não vi. Aqui. Ah, mas o meu não tá assim. 58986. É o único que tem 4. É dividido em 4 cores. Então, o começo, né? Isso. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Vai estar lá embaixo no rodapé. Enter PIN. Ah, tá, peraí. Ah, agora deu. É 158986? Isso.
Pronto, será que todos entraram? Com alguém de fora? Temos 7. Podemos começar? Acho que sim, professor. Então, vai ser essa a ideia. Eu vou dar para vocês o fato contábil, aí vocês só vão escolher que tipo de classificação ele teria. Detalhe, vocês têm 90 segundos para fazer essa classificação. Ô, louco, professor. Aí, detalhe, quem responde mais rápido ainda ganha mais pontos. Não vale, o André Ah, é mais vamos- experiente. Então, Compra de matéria-prima para estoque. O número nem apareceu começou. aqui. Não apareceu nada. Apareceu 4 coisas coloridas aqui, professor. Foi Isso, nada? aí conforme Ah. como tá na tela aqui, você escolhe. Ah, agora que eu entendi. Chutei, eu acho que eu acertei. Só cliquei em qualquer coisa. Né? Nossa, eu errei essa. Não vale, não valeu. Mas agora não apareceu mais nada, professor. Eu fiz a primeira ali. Ah, mas tem Eu 90. cliquei. Pronto. Investimento. Aí, acertei. Olha lá, Aí. compra de matéria-prima para estoque. Pra mim não apareceu nada aqui, professor. Aqui Não apareceu só- 4 botãozinhos? Sim. Aí você tem que acompanhar com a tela do computador para ver qual que é cada botão. Ah, mas é que eu tô no celular, professor. Daí eu tenho Ah, não, então tem essa dificuldade. Que daí Mas você não o vai professor conseguir ver escolhe os a dois. pergunta aí, e daí aparece aqui. Ah, daí o professor. Ah, entendi. Eu vou ter que ver primeiro que. O professor marca ali a cor, daí a pergunta, é isso? Isso. Entendi. Então ali, 3 responderam certo. Compra de matéria-prima para estoque. Por que é um investimento? Lembrem-se daquela figura do gasto ativado. Enquanto essa matéria-prima estiver figurando no estoque, ele vai ser considerado investimento. Até o dia que ele for requisitado para produção. Que daí ele vai passar para compor o produto e vai ser considerado um custo. Tranquilo? Tranquilo, professor. É, vou ter que deixar minimizado aqui pra ver as duas telas. Lá temos o Valtinho em primeiro. Ah, moleque. E aí, Valtinho? Então vamos para a próxima. Consumo de energia elétrica na fábrica. Então, 3 responderam custo e 6 despesa. Vamos lá. Consumo de energia elétrica na fábrica. Lembrem-se, o gasto relacionado ao processo de produção, a fabricação, ele é um custo. Custo. Se esse consumo fosse consumo de energia elétrica na administração, Seria despesa. aí vai para despesa. Então, cuidado com a aplicação. Foi direcionado. A gente vincula a fabricação, então a gente pensa em custo. Vincula atividades auxiliares para o negócio, então não estão ali produzindo algo novo, mas que fazem a empresa funcionar,
é uma despesa. Beleza? Então vamos para a próxima. Olha lá o Valtinho. A Valtinho se acertou. Gosto dessas coisas. Ele tá colando, hein? Ele tá colando. Então, mais uma utilização de mão de obra na produção. Vamos lá, correr para tirar o Valtinho do primeiro lugar, hein? Eu acho que essa aí o Valtinho vai na minha frente, porque eu demorei demais pra responder. Ó, valendo a camiseta do Paraná, hein? Ah, não, então não quero ninguém. Tô de boa, então. Agora todo mundo acertou, hein? Então, usando aquela regrinha, vinculou a produção, custo. Salário do faturamento. Se eu colocasse essa figura. Ou salário do analista de contabilidade. Despesas. Áreas auxiliares, despesa. Então, vamos ver quem está na frente. Opa, o Bruno aqui deu uma passada na galera, hein? Demorei, mano. O Valtinho, olha, eu tô com 3 mil já. Bora pra próxima. O Vinícius está falando, meu celular travou. Então, próxima. Consumo de combustível de veículos da administração. Gostei desse negócio aí. Como, Tony? Gostei desse negócio aí. É legal, né? Divertido. É bom, né? Então, Sair um pouquinho da rotina. Despesa. Valtinho, você não... Então, vinculando lá veículo da administração, a gente vai encontrar a figura da despesa. O Valtinho tá... filho. Aí, nego velho. Então vamos para a próxima. Gasto com o pessoal do faturamento, salários. Nossa, essa aqui eu não fui o primeiro a responder. Nossa, eu já tô clicando certinho ali, cara. Eu tava clicando antes já. Alguém marcou perda. Foi o Valtinho. Será? Vai que, né? Valtinho. Então, o pessoal do faturamento não está vinculado à produção, mas sem eles, o negócio não funciona, né? Não sai nota fiscal, não sai produto. Eles estão ali auxiliando na obtenção da receita. Então, despesa. Coitado se alguém trabalha no faturamento com esse aqui, ele está sendo considerado uma perda. Foi a Sara que colocou o coitado como uma perda. Ele vai ficar desmotivado, hein, Sara? Não vai mais, vai pedir a conta. Ô, gente, vocês têm que dar um jeito de bugar o celular do Valtinho ali. Eu paquei no terceiro, senhor. Respondo o mais rápido possível e não sai do terceiro. Vai acabar a bateria dele. Então vamos lá. Aquisição de máquinas para a linha de produção. Aquisição, cuidado.
Nossa, essa eu demorei. Eu também sei se tá demorei e eu não sei também. O meu não deu aqui. Tá faltando um ainda. Alguém não pontuou. 3 marcaram custo e 4 investimentos. Por que a resposta certa é investimento? Não sei. Máquina para linha de produção. Quando a gente compra, ele vai pro ativo, não é? Sim. Então, o gasto ativado. Ativamente. Quando que a máquina da produção vai virar custo? Só quando ela perdeu o seu valor. Então, quando a gente tiver depreciação de uma máquina da produção, a gente vai estar falando de custo. Aquisição da máquina, investimento. Ah, não, então a gente comprou um veículo para administração. A aquisição do veículo, investimento. Ativo, né? A depreciação do veículo, despesa. Então a gente vai ter somente a alocação pro resultado quando a gente estiver depreciando esses bens. Próxima pergunta. O Valtinho acertou. A voltinha tá. Depreciação das máquinas da produção. Essa foi dada a resposta, E né? eu acho que eu errei porque eu cliquei errado. Eu acho que eu também fiquei errado. Essa foi dada, professor. Essa foi dada. Nossa, se eu errei porque eu cliquei no errado. Sim, cliquei. Vai clicar antes de aparecer o negócio na tela. Queima a largada. Hein? O Valtinho errou também. Jogou lá em perda. Olha, o professor acabou de falar, cara. Quer ver que eu fiz errado? Então, temos duas marcações para despesa Passei o Valtinho agora. e uma Errei, como cara. Esse é o cavalo. investimento. Como que você errou, Valtinho? Oxe. Eu errei porque eu cliquei no investimento embaixo. Eu achei que eu tinha clicado no investimento também. Então, a Ó, resposta, custo, né? Comprou imobilizado, investimento, depreciou, aí a gente pensa ou custo ou despesa, aí vai depender do lugar que é utilizado aquele bem. Ó, Bruno passou. Terceiro aí. Acabou o reinado do Valtinho. Vamos para a próxima. aquele foguinho ali é quem respondeu pro primeiro, isso? Aham. Ah, legal. Ah, Então vamos para a próxima. Remuneração do pessoal da contabilidade. Salário. Correct.
Alguém marcou como custo. Será que foi errado? Estão pensando, contabilidade vai estar lá ajudando no funcionamento da empresa, uma despesa. A Bruna acertou, foi a primeira a responder. Não foi, fui eu, professor. Nunca quebrei tanto meu mouse aqui pra clicar. Então vamos para a próxima. Pagamento de honorário da administração. Se dessa vez eu não fui a primeira, eu vou acabar com esse jogo. Ó, todos acertaram, hein? Então a administração também vai estar lá auxiliando. Despesa. Ó, Eu o só William queria ser foi em mais terceiro rápido. lugar, professor. Então a Bruna em primeiro, o William foi o mais rápido. Depreciação do prédio da fábrica. O que será que é? Travou meu celular. Três marcaram como perda. Quem será que marcou como perda? Lembrando, hein? Perda é aquele consumo anormal, não está previsto. Foi aquela eventualidade. A depreciação ela é algo normal, né? Rotineiro. E como é do prédio da fábrica, é custo. Se a depreciação fosse do prédio da administração ou de algum bem da administração, aí a gente responderia despesa. Então vamos para a próxima. Ó, Bruna. Utilização de matéria-prima, a transformação dela. Custo. Então, lembrando, porque não é investimento? Investimento é aquele momento onde a gente compra por imobilizado. Ou, desculpa, ou por imobilizado ou por estoque. Então, como a matéria-prima ele passa primeiro do estoque, aí ele é investimento. E quando a gente solicita para a fábrica ou quando a gente utiliza para a fabricação, ele se transforma no custo. Então, quando falar utilização, consumo, a gente vai estar pensando na figura do custo. Vamos para a próxima pergunta. Ó, o Guilherme passou, hein? Chora, Bruno, o que aconteceu, Ó. Bruno? 1000 pontos, cara. Ele hackeou esse negócio. Acontece. Se vocês torcerem pro Guilherme errar agora, vai ficar ali apertado. Agora eu vou abrir 2.000 na frente. Aquisição de embalagens para o estoque. Então temos 2 respostas custo, 1 despesa e 4 investimento. Tá, vamos primeiro matar a despesa. Por que não é uma despesa? Quando a gente pensa em embalagem, a gente está pensando no produto, não tá?
Então a gente, sei lá, produziu o celular. Quando a gente compra o celular, não vem numa embalagem bonitinha, até para chamar a atenção do consumidor também? Como ele está ali vinculado à produção, é um custo. Porém, lembrando, ele só se transforma no custo quando a gente utiliza a embalagem. Quando ela for para o estoque, ela vai ser considerada um investimento. Então eu comprei o material de embalagem, eu vou estocar, fiz o investimento, depois eu vou consumir no processo de produção, ele vai se transformar em um custo. Então vamos ver a pontuação. O Guilherme não errou, hein, gente? Tá acabando. Vocês têm que torcer para ele errar essa, hein? Deteriorização do estoque de matéria-prima para uma enchente. Ah, isso aí, gente. Perda. Por que é uma perda? Ninguém trabalha como algo previsto uma enchente, né? É algo completamente fora da expectativa da administração ou da gestão. Então, ocorrendo essa enchente e tendo a perda do material, vai virar o quê? Vai virar uma perda. Guilherme não errou ainda, hein? Vamos torcer então, ver se ele erra a próxima para dar aquela embolada no finzinho. Remuneração do tempo do pessoal em greve. Duas pessoas marcaram despesa. Será que marcaram errado? Então por que não podemos falar que é uma despesa? Greve, algo completamente atípico, né? Fora do padrão. Então ele acaba sendo considerado a perda. Guilherme continua em primeiro, hein? Então vamos para a próxima pergunta. Tá acabando. Geração de sucata no processo produtivo. Ah, essa é difícil. Essa é complicada. Tomara que o Guilherme tenha respondido o investimento. Errei. Puta merda. Errei! Eu pensei muito em colocar custo, velho. Nossa. Uma pessoa só acertou. Ai. Por que é custo? Vamos matar as opções. Despesa. Por que não é uma despesa? Vai estar lá, vinculado a processo produtivo. Então é uma relação com a fábrica. Ele poderia ser um custo ou até uma perda. Mas por que não é uma perda? Que dá pra prever. Isso, é essa a ideia. Eu pensei nisso na hora que fui colocar custo nisso. Então, sempre quando a gente tem um processo de previsão, então de repente a gente faz um processo de tornearia numa chapa de metal. Vai sobrar uma rebarba. Aquilo ali vai gerar sucata, não é? Faz parte do processo produtivo? É esperado? É. Então ele não é uma perda, ele é um custo. Se fosse para o pensamento da gestão da produção, da engenharia da produção, ele poderia ser considerado a perda. Mas para a gente da contabilidade, custa.
Então, quem acertou foi a Ana Caroline. Deu uma subida aqui no ranking, né? Aí, Aninha. Estrago acidental e imprevisível de lote de material. Acho que essa é a última, hein? Essa foi fácil, né? Acidental e imprevisível, só faltou colocar entre parênteses perda, né? Completamente imprevisível vai ser a figura da perda. Não tem nem Cadê o muito meu o que. bombom, professor? Hã? Cadê o meu bombom? Ganhei. Lá, primeiro, Guilherme, a Bruna em segundo e Valtinho em terceiro. Uma questãozinha só de diferença, hein? Bem próximo. Então aqui tem um históricozinho das respostas. Mas o que vocês acharam da brincadeira? Bem legal, professor. Bom, professor, e ajuda a gente a filmar as questões, né? Uma das coisas que eu acho engraçado é como vocês ficam compenetrados quando tem a figura da competição, né? Poder ganhar do coleguinha é a coisa mais prazerosa do mundo, né? Mas é bacana. E é um meio da gente treinar isso, né? Essa classificação de uma maneira um pouco mais informal. Então eu achei bem interessante trazer para vocês. E acho que dá para trabalhar a próxima disciplina, que também é classificação, com esse método. Se vocês gostaram, a gente dá uma encaixada em um quiz trabalhando esses conceitos também. Eu só no celular não deu muito certo aqui pra mim. Até no começo da aula eu tinha perguntado, né, quem tinha tava com o celular ia ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas achei legal que vocês gostaram. Ó, a Tawane comentou lá, para colocar na prática o que aprendeu, foi uma boa disputa. Valtinho virou meu pato. Aí, Walter, senhor. O Guilherme tá tirando uma aí, ó. Mas então tá, gente. Da disciplina do conteúdo de hoje era isso que eu tinha para trabalhar com vocês. Acho que vocês estão conseguindo compreender, até pela dinâmica do jogo ali, vocês começaram a classificar de uma maneira bem certinha. Mas eu fico aberto a dúvidas, perguntas. Nada? Não, professor, acho que deu para entender bem a aula de Ficou bem esclarecido ali. Ah, que bom, gente. Isso me deixa feliz. A gente vai retomando. Sempre eu vou revisando no começo de cada aula. Então, na próxima aula, a gente faz de volta essa brincadeira. Daí, com outros elementos. Vai ficar mais divertido. Beleza, então, gente? Beleza. Tá ok. Tá, estão dispensados. Valeu. Bom descanso para vocês. Até a semana que vem. Até Falou, mais. senhor. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Boa Tchau, noite. tchau.